Olá, nós estamos estudando a petição inicial e no vídeo anterior eu tratei sobre a definição da petição inicial, o que é a petição inicial, e sobre os requisitos da petição inicial. E aí nós estudamos então o artigo 319, o artigo 320 e um requisito específico de ações revisionais que você encontra no artigo 330, parágrafo 2º, todos esses, obviamente, do novo Código de Processo Civil. Mas, falando especificamente dos incisos do artigo 319, eu deixei, então, para nós tratarmos em outra oportunidade, em outras oportunidades, o inciso 3, que fala da causa de pedir, e o inciso 4, que fala do pedido. E neste vídeo aqui, então, nós vamos estudar esse assunto que é a causa de pedir, que realmente é um dos pontos, junto com o pedido, mais importantes. É um dos pontos de maior substância, de maior conteúdo da petição inicial. Os outros aspectos que você vê nos demais incisos do artigo 319 são aspectos mais formais. Aqui, ao falar da causa de pedir e do pedido, é que nós estamos falando realmente do que define uma ação. Aliás, no processo civil brasileiro, o que identifica uma ação são 3 elementos. E esses 3 elementos que identificam uma ação são o pedido, a causa de pedir e as partes. Isso você vai encontrar na disciplina da litispendência e da coisa julgada, no parágrafo 2º do artigo 337 do novo Código de Processo Civil. Todos os dispositivos que eu mencionar aqui ao longo do vídeo eu vou deixar transcritos aqui na descrição, tá? E sobre a litispendência e a coisa julgada, que são pressupostos processuais negativos, que dependem da identificação do que é uma ação, né? Dependem da identificação de ações idênticas, já existe um vídeo aqui no canal, eu vou deixar também aqui na descrição. Mas vejam, nós vamos estudar agora então, neste vídeo e no próximo, 2 dos 3 elementos que servem para identificar uma ação no Brasil. Nós temos as partes, né? E sobre isso o vídeo da legitimidade de partes, também existente aqui no canal, pode ajudar você a compreender melhor essa ideia de parte. Vou deixar o link aqui na descrição. Nós temos a causa de pedir e nós temos o pedido. Vamos estudar aqui a causa de pedir e no vídeo seguinte o pedido. A causa de pedir quer dizer aquilo que está por trás do pedido, né? Aquilo que dá fundamento ao pedido. A causa de pedir é identificada com os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, ao descrever a causa de pedir, o autor precisa narrar os fatos, narrar o que aconteceu e narrar também, descrever os fundamentos jurídicos do pedido. Isso aqui vem da ideia de silogismo, um assunto que nós já tratamos aqui no canal também, quando tratamos sobre a aplicação de regras. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas, quando nós falamos de silogismo, da aplicação de uma regra, você tem a premissa maior, que é a regra, o conteúdo da regra. Então, a premissa maior do silogismo seria os fundamentos jurídicos do pedido, né? Você tem a premissa menor, que são os fatos. Então, os fatos narrados na petição inicial seriam a premissa menor do nosso silogismo, e você tem a conclusão, que é a aplicação da regra aos fatos. Então, o autor descreve os fatos, descreve o direito, né? E aí ele vai concluir, vai chegar a uma conclusão. Essa conclusão do silogismo é o pedido, é a incidência das regras ao fato, das regras aos fatos, vai levar ao pedido. E isso quando nós estamos aplicando regras. Aí é mais tranquilo, regras são mais fáceis de aplicar. Mas nós podemos estar falando também da aplicação de princípios. Sobre a diferença de princípios e regras, também vou deixar o link aqui na descrição. O raciocínio, nesse caso, é um pouco mais complicado, mas isso não muda o fato de que o autor precisa descrever os fatos e precisa descrever o direito, narrar o direito e argumentar em torno do direito. E ele deve fazer isso de forma individualizada, de forma pormenorizada, não de forma genérica. Ele deve demonstrar como as regras incidem sobre os fatos e como aqueles princípios mais amplos, mais gerais, têm concretização, se concretizam naqueles fatos. E quando, então, o autor vai argumentar em torno de princípios, ele vai precisar utilizar o princípio da proporcionalidade. Assunto a respeito do qual eu já estou devendo um vídeo aqui no canal. Quando eu tiver oportunidade, eu também posto um vídeo sobre isso. Então, é tranquilo, aí não tem muito problema.
a causa de pedir são os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Normalmente, o pessoal separa a petição inicial, né, em fatos, faz o relatório dos fatos, e depois fundamentos jurídicos, faz o relatório dos fundamentos jurídicos. Ah, e uma coisa importante é que é possível que uma petição inicial tenha mais de uma causa de pedir. Seja porque o autor está trazendo vários fatos, e aí, claro, cada fato vai ter o seu fundamento jurídico, e aí você pode ter vários pedidos também. Nós vamos estudar um pouquinho melhor essa questão de mais de um pedido no próximo vídeo, mas se você tem mais de um pedido, você pode ter mais de uma causa de pedir, a não ser que a mesma causa de pedir dê origem a mais de um pedido. Isso também pode acontecer, tá? Mas numa petição inicial você pode ter mais de uma causa de pedir, seja porque o autor descreve vários fatos, ou seja porque o autor descreve vários fatos contra réus diferentes. Tudo isso é possível, tá? O juiz pode limitar a quantidade de réus no processo, se entender que isso é inconveniente para o desenvolvimento do processo, né, especialmente para a instrução, mas é possível um processo com mais de uma causa de pedir, tanto por mais de um fato descrito pelo autor, quanto por mais de um réu, e aí necessariamente mais de um fato também para cada réu. Não é um fato para vários réus, são vários fatos para vários réus. Isso é possível de acontecer também numa petição inicial. Agora, para encerrar, eu preciso falar de uma terminologia que você vai encontrar nos livros. Causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Por que que o pessoal complica tanto a nossa vida, né? Bom, mas vamos lá. Próximo é uma coisa que está próximo, né? Que está perto, é mais tranquilo. Remoto, se você não sabe o que é algo que está mais distante. Então, aí essa terminologia se aplica aos fatos em relação ao próprio processo, em relação à própria petição inicial. Vamos começar com a causa de pedir remota. A causa de pedir remota é a origem do direito, o título, né? Em outras palavras. Se você estiver falando de um contrato, o contrato é a causa de pedir remota, aquele contrato que estabelece deveres e direitos, direitos e deveres, é a origem do direito que vai ser discutido no processo, né? Agora, se houver a violação desse contrato, a violação de uma dessas cláusulas do contrato, ou a ameaça da violação do contrato, aí nós estamos falando de algo que está mais próximo de nós. Então nós estamos falando da causa de pedir próxima. A causa de pedir próxima, então, é a violação do direito, aquele direito que tem origem na causa de pedir remota. A causa de pedir próxima é a violação do direito ou a ameaça de violação do direito. Então essa é uma terminologia importante de você também aprender. No próximo vídeo nós vamos estudar o pedido. E se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe um comentário, uma pergunta ou uma sugestão. E até a próxima.